Precisa sentar. Ela tem falado muito comigo e a minha filha me chamou para ler o devocional no domingo, aí eu falei, eu vou ler ela. Depois eu pensei, vou pregar nela de novo, e aí os irmãos vão achar que só sei essa palavra. Mas, amém. Foi a palavra que Deus falou comigo. E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre Josué. Josué, ele fez parte daquele povo que foi cativo lá para o Egito, né? Ele estava no Egito também, com o povo de Israel, naquele povo que Moisés libertou de Israel, do Egito. Ele estava naquele povo, no meio daquele povo ali, que Moisés foi o responsável por libertar aquele povo. E durante esse tempo, enquanto eles estavam ali, ele andou com Moisés, né? Josué, que fala que Josué ele era filho de Num, que Num também era servo de Moisés, da tribo de Efraim. E quando Moisés ele fala com Josué a primeira vez, o nome de Josué era Oséias. E isso me chamou a atenção. O nome dele era Oséias, significava salvação, o nome dele. Só que Moisés mudou o nome dele. Moisés deu a ele uma missão, que era de espiar lá a terra. Não, a primeira missão que ele deu foi numa batalha, que ele teve que sair numa batalha junto com o povo israelita, né, contra um outro povo. E ele, ali, pouco depois disso, ele chama Josué para espiar a terra, e todos conhecem essa história, né, que é a história dos 12 espias, que eles vão lá para espiar uma terra, e quando Moisés fala com ele, o nome dele era Oséias, e aí ele muda o nome dele para Josué, que vai significar quase a mesma coisa, vai significar que Jesus é a salvação. É uma questão de transliteração, tem que estudar mais, e esse não é comigo, né? Mas diz-se que o nome Josué tem a mesma conotação grega com o nome de Jesus. Ali começa a amizade, vamos dizer assim, a amizade de Josué com Moisés. E Josué, ele começa, na Bíblia fala que ele foi assistente, né, de Moisés. E ele tinha um chamado, né? Ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado de Deus sobre a vida dele. E quando ele começou a andar com Moisés, não foi algo à toa, não foi algo assim do nada, não foi um acaso. É como a nossa vinda aqui hoje. Não é um acaso. Se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou. Para algo Ele te chamou, é porque você tem um chamado. Um chamado você tem, um dom você tem, ele pode estar escondido aí, você pode não saber, ele pode não estar despertado ainda em você, mas você está aqui hoje porque você tem um chamado, você tem um chamado de Deus. Você é, sim, um escolhido de Deus. E assim foi com Josué. Josué, ele foi um escolhido de Deus, ele teve um chamado de Deus. E estudando essa palavra eu aprendi que você ser chamado de Deus não significa que os dons dele vão vir sobre você nesse mesmo momento, não significa que você vai começar a exercer esse chamado nesse mesmo momento. Você receber uma promessa de Deus não significa que ela foi liberada sobre a sua vida naquele momento. Tem todo um processo. A Samara que perguntou para mim, pastora, eu falei, não, diaconisa, porque até uma outra irmã pregou e falou que a gente tinha esse chamado, e a gente ouve que a gente tem esse chamado de pastorear, só que a gente pode ter esse chamado, mas a gente não está exercendo esse chamado. Eu não me importo que me chame de pastora, mas a gente ainda não recebeu uma unção, a gente ainda não está pastoreando ovelhas, a gente ainda não está pastoreando igreja, mas a gente tem esse chamado, e a gente entende que tem um processo, não é tão simples. O pastor Dean e a pastora Yara, vamos dizer que foi meio que de repente, vamos dizer assim, quando eles pegaram, mas não foi, a gente pensa, nossa, pegou de surpresa, foi de repente, o que eu vou fazer? Não foi, porque antes disso, eles tiveram um processo. Eles tiveram um processo com Deus, eles tiveram um processo com a igreja, mesmo que não se perceba. Às vezes a gente entra num processo de aprendizado, de ensinamento, de aperfeiçoamento, e a gente não percebe que isso está acontecendo na nossa vida. A gente não percebe que entre o chamado, entre a promessa e a liberação da promessa, e você começar a concluir o chamado de Deus, a fazer o chamado de Deus, fazer aquilo que Deus te mandou fazer, tem um processo que vai te fazer
aprender a lidar com aquilo, que vai te fazer aprender a conduzir aquilo que Deus colocou na sua mão, a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Ontem a gente estava lá no Sedentos e foi falado sobre ferramentas, que Deus estava dando ferramentas, e Deus ele dá ferramentas. Às vezes a gente, não que a gente não saiba usar, mas a gente não percebe que a gente tem uma ferramenta importante, uma ferramenta poderosa, que pode mudar, transformar vidas. E a gente acaba não usando essa ferramenta. E o rapaz que falou lá, o Mateus, hoje ele não está aqui, mas aquela palavra falou muito comigo. Até eu chegar aqui para pregar essa palavra, eu tive dúvidas. Eu pensei, será? Eu ainda falei com Deus, se não for para me pregar, Senhor, o Senhor arruma e envia um pregador aí. Porque eu mesmo, às vezes, duvido do meu chamado. Algumas pessoas já falaram para mim, o seu chamado é para pregar. Igual eu falei aqui, eu não sou cantora. Eu adoro a Deus, eu gosto de louvar. Mas não sou cantora, não tenho técnicas e nem nada. Mas quando eu vou pregar a palavra, eu tenho muito temor, eu tenho muita vergonha, não parece, mas eu tenho. Mas eu consigo ouvir a voz de Deus falando comigo. E eu tenho medo de chegar aqui, às vezes, e esquecer aquilo que eu tenho que falar. Mas porque eu não consigo reconhecer que Deus é na minha vida e está falando comigo, e que Ele não vai me deixar esquecer, que Ele não vai me deixar falar mais ou menos do que eu tenho que falar. E assim foi na vida de Josué. Ele andou com Moisés, ele estava ali, ele ia com Moisés até a tenda, quando Moisés falava frente a frente com Deus. Ele ficou ali ao pé do monte, esperando Moisés voltar, quando Moisés subiu, quando Moisés desceu com as leis, né? E ele estava ali, de tudo isso ele tira um aprendizado, de tudo isso ele aprendeu, ele tinha um caráter parecido com o de Moisés, porque quando Deus deu a ele a missão de liderar, a missão quando entra aqui, depois que Moisés já morreu, Moisés não chega a entrar na terra prometida, mas Deus tinha prometido. E Moisés não chegou à terra prometida, mas Deus cumpriu a promessa dele. Moisés, ele morreu, ele viu de longe a terra, ele não pisou na terra, mas a promessa dele se cumpriu, porque todo aquele povo, depois de ter rodado tanto tempo no deserto, entrou na terra prometida. E todo o povo não, né? Diz que entrou Caleb, Josué e os menores de 20 ou 22 anos, se eu não me engano, né? Acho que é isso. E a promessa foi cumprida. Então, independente foi como foi louvado aqui, quem tem promessa, quando a Neia falou, e a gente fica maravilhado com as coisas que Deus faz, porque quem tem promessa, as pessoas costumam dizer, quem tem promessa não morre. A pessoa pode morrer, sim, se ela tiver uma promessa. O querer de Deus é indiscutível, é inquestionável, mas a promessa, ela se cumpre. De alguma forma, a promessa se cumpre. Ela se cumpre. E assim foi, Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, mas ele preparou um sucessor, ele preparou Josué. Josué foi e entrou na Terra Prometida. Assim que Moisés faleceu, imagina, ele andava com vamos dizer assim, né? Ele era o cara, Moisés, porque ele era o cara do Antigo Testamento, vamos assim dizer, né? Ele falava face a face com Deus. Ele pediu para que Deus mostrasse a glória para ele, e Deus mostrou. Então, assim, ele era amigo de Deus, ele era amigo íntimo, e ele via Deus face a face, ele conversava com Deus. E ele perdeu um amigo, porque eu creio que se ele andava com Moisés, e ele herdou um caráter de Moisés, a mansidão, o caráter, o espírito de liderança de Moisés, eu creio que eles tiveram, sim, uma amizade. E o líder dele morreu, o amigo dele morreu, mas ele teve que ir em frente. Ele teve um momento de luto, mas teve que seguir em frente. E ele seguiu. E aí, dados 30 dias de luto que o povo pranteou e chorou pela morte de Moisés, que fala que no último capítulo de Deuteronômio, entra Josué, já a história de Josué falando que Deus fala para ele, se esforça, tem bom ânimo, porque eu vou com você, eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Então, somente se esforça e tenha bom ânimo. O que Deus estava dizendo com isso? Se esforce e tem bom ânimo. Ele fala para ele, não se afasta dos livros da lei, nela medita de noite e de dia para você fazer tudo aquilo que tem que fazer certo, corretamente. E assim Josué fez. Josué enfrentou as duas primeiras batalhas dele, que foi uma batalha com o povo cananeu, se eu não me engano, e a queda do muro de Jericó. Só que Josué, ele tinha um espírito de liderança, só que ele era obediente a Deus. Tudo aquilo que ele ia fazer, ele fazia minuciosamente como Deus mandava ele fazer.
Então, ele tinha uma ação. Para Deus reagir àquilo que a gente quer, a gente tem que ter uma ação. É como a Alessandra falou aqui no dia que ela louvou, acho que no culto de louvor, ela louvou aquele louvor, algo novo, como ela falou aqui. Você quer algo novo? Você tem que fazer algo novo. Se você quer uma reação de Deus, você tem que praticar uma ação. A palavra fala que Josué, quando o sol parou, o modo de falar, o sol parou, a lua se deteve, Josué orou e o sol parou. Foi isso que aconteceu, foi uma ação. Então, se você quer algo de Deus, você tem que agir. Você tem que usar as ferramentas que Deus coloca na tua mão e você tem que agir. Se você quer algo da parte de Deus, você tem que começar a agir. Você não pode ficar parado no mesmo lugar. Você não pode ficar estacionado. Você recebe um chamado, você recebe uma promessa, mas você tem que correr atrás daquilo. Você tem que correr atrás de aprender, atrás de exercitar de alguma forma aquilo que Deus tem colocado na tua mão para quando você receber, quando aquela promessa for liberada nas suas mãos, você está apto para cumprir com aquilo. E Josué, ele era obediente, ele fazia como Deus mandava ele fazer, e ele prosperou nas batalhas dele. Ele foi em frente, ele conseguiu concluir aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Ele foi um homem reto, um homem obediente, ele agia para que Deus pudesse reagir sobre a vida dele. E ele era responsável por um povo. Ele não era só Josué, ele era responsável por um povo. Ele tinha que fazer aquilo não só por ele, mas por todo um povo. Você, por mais que você ache que não, você é responsável sim por alguém. Mesmo que seja por uma pessoa só, você é responsável. Porque a pessoa, ela olha para você, ela se espelha sim em você, ela vai usar você sim como exemplo. Então, a gente tem, eu falo você, mas isso me inclui. Nós temos que dar o melhor da gente como cristão. Adorar, dar bom testemunho. Inclusive, uma vez a gente estava estudando, e o Cleiton ele falou para a gente, eu não vou me lembrar exatamente a frase que ele falou, mas ele falou sobre evangelizar. É mais ou menos assim, evangelize, se for preciso, pregue. Mais ou menos isso. Com seu testemunho, você evangeliza. Não é preciso você pregar. Mais ou menos isso. Com seu testemunho de vida, com a sua conduta, com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não é necessário, às vezes, você liberar uma palavra. Aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo pode mudar uma vida. A sua atitude pode mudar uma vida. O seu modo de agir diante de algumas pessoas, no seu lar, no seu trabalho, na sua parentela, pode mudar uma vida. O seu modo de agir, simplesmente o seu testemunho pessoal pode mudar uma vida, pode converter uma vida, pode trazer uma vida para mais perto de Deus. Por isso é que a gente, como cristão, a gente tem que procurar ser obediente a Deus, cumprir as leis de Deus, não questionar as leis que Deus nos deixou, mas cumprir com aquilo. Porque se a gente aceitou a Jesus, a gente veio para a casa de Deus, a gente tem que cumprir com aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos ordena. Nós estamos debaixo de uma ordenança. Os pastores estão debaixo de uma ordenança, nós estamos debaixo de uma ordenança, e acima de tudo isso está Deus. Acima de tudo isso, a gente às vezes questiona algumas coisas, mas isso pode, isso não pode? E se eu fizer, e se eu não fizer? Será que eu posso fazer? Mas, se a sua igreja não permite, e a palavra que está falando, você pode fazer, você está desobedecendo o estatuto da sua igreja. Então, você não pode fazer. É assim que as coisas funcionam. Às vezes, a gente quer fazer, a gente vai procurar na palavra. Será que eu posso? Será que não? Aí, às vezes, a palavra não vai estar clara, dizendo, olha, você não pode fazer isso. Mas, no estatuto da sua igreja está falando, você não pode fazer. Então, se você desobedeceu, a gente entende que desobediência é um pecado e você não pode fazer. É assim que as coisas funcionam. É assim que é. Então, por isso que é uma coisa que tem que ser muito pensada. Quando a gente vem para a igreja, a gente aceita Cristo, a gente começa a observar as leis da igreja, né? As leis de doutrina, né? Vamos dizer assim, a doutrina da igreja. Se você não estiver de acordo com a doutrina dessa igreja, você não pode permanecer, porque você vai viver uma vida desregrada de desobediência, e não é isso que Deus quer de você. É mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. Você veio,
Você tem que ter mudança. A palavra fala, vinde como estais. Mas a gente tem a mania de ler aquilo que nos convém. A palavra ela fala, vinde como estais, mas não permaneça. Porque o evangelho é mudança de vida. É assim que funciona, o evangelho é mudança de vida. Você veio, você está daquele jeito, mas você se dispôs a vir e a mudar e a se desfazer. Como a pastora falou, os velhos hábitos, as velhas práticas, elas vão ficando para trás. E quando a gente percebe, com o toque do Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente já não está mais fazendo aquilo que a gente gostava de fazer, a gente não tem prazer em fazer as velhas coisas, a gente já não quer mais fazer aquilo. O próprio Espírito Santo condena a gente. Ele nos toca de forma a dizer, isso você não pode, isso não dá para você, isso não está legal. Você não precisa ficar perguntando para ninguém, você não precisa ficar pesquisando no Google, nada. Conversa com Deus, porque Deus, Ele vai te tocar. Ele vai falar para você o que você deve e o que você não deve fazer. E aí vai caber você, se você obedece ou não. Mas é assim que é. Não precisa ficar indo muito, fulano, mas eu posso. Às vezes as pessoas até me procuram como se eu fosse, tipo, tivesse 30 anos de evangelho. Mas será que isso pode? Mas isso... Não precisa você ficar perguntando, pode, não pode? Será que eu posso? Será que... Basta você consultar o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar a resposta. É Ele quem vai te tocar, é Ele quem vai te falar o que é certo e o que é errado. É claro que tem pastores aqui para auxiliar. Quando você tem uma dúvida, você tem que chegar e perguntar. Eu falo de práticas. Algumas práticas que às vezes a gente fica pesquisando, procurando saber, mas é porque no fundo tem um desejozinho assim da gente fazer e a gente quer procurar uma desculpa, vamos dizer assim, para fazer aquilo. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te tocar e ele vai falar, olha, para você isso não está legal, para você não é assim. E as pessoas vão começar a ver a sua mudança, as pessoas vão começar a ver que você é diferente e logo elas vão começar a ver Cristo em você. Elas vão começar a olhar para você e não vão ver só você. Vai ser, suponhamos que seria como quando Nabucodonosor olhou para aquela fornalha e não viu Sadraque, Mesaque e Abednego sozinhos, ele viu o quarto homem. Você vai estar sempre acompanhado, as pessoas vão olhar para você e não vai ser mais só você. Você tem um nome a zelar. O seu nome, é claro, e o nome de Cristo em primeiro lugar. Nós temos um nome a zelar. E nós temos que nos esforçar para ser obedientes a Deus e zelar pelo nome de Deus, zelar pela casa do Senhor. Porque quando a gente erra, quando a gente peca aí fora, quando a gente cai, a gente não arrasta só o nosso nome. A gente arrasta o nome da igreja, a gente arrasta a família. Uma vez me perguntaram, mas por que? Foi até meu primo perguntou para mim. Por que você não termina a sua tatuagem? E eu falei para ele, eu já estava, o pastor Manuel, na época, já tinha conversado com o meu esposo e falou para ele que ele estava na observação para ser ungido a diácono. E eu falei assim, olha, o desejo de terminar eu tenho. Não vou mentir, eu não sou hipócrita porque Deus conhece o meu coração. Na época eu falei. E só que não sou eu. As pessoas podem olhar para mim e não vão falar assim, olha lá, a Marcela fez aquela tatuagem. Vão falar assim, olha, a irmã Marcela, esposa do diácono Wilton, lá daquela igreja ali, sabe aquela igreja do Portão Azul? Nossa, você viu? Ela fez uma tatuagem, ela terminou. É assim que funciona, não é só o nosso nome. A gente é responsável por muita coisa quando a gente aceita Cristo. Quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente aceita viver com Ele, por Ele, a gente tem que abrir mão de certas coisas, porque a gente é responsável por muitas coisas. A gente tem que ter essa consciência. E o Josué, ele era responsável por aquele povo. Ele estava responsável por aquele povo, e ele foi reto, ele foi obediente, e ele, juntamente com o povo, eles venceram as batalhas. O muro de Jericó foi derrubado, mas foi porque Josué agiu. Do jeito que Deus falou para ele, você vai lá e faz. Você vai lá e você vai dar 7 voltas, e ao fim disso, o povo vai tocar a trombeta, vai gritar e as muralhas vão cair. Numa certa batalha, eles não tiveram, se eu não me engano, nem tiveram que guerrear, porque o povo ficou espantado somente pelo agir de Deus sobre a vida deles. O povo se afugentou só por ver o agir de Deus na vida dele. E que coisa maravilhosa é quando as pessoas veem o agir de Deus na nossa vida. Quando as pessoas olham, veem o testemunho e falam, nossa, mas fulano está na igreja, fulano está vivendo essa vida, fulano que era assim, 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 nossa, eu nunca imaginei. Um dia desses eu fui numa igreja e eu chorei,
com o testemunho do irmão, porque o testemunho dele, quando as pessoas falam, ele falou assim, olha, foi instantâneo o milagre dele, né? Ele entrou numa mata totalmente drogado e saiu de lá já rendido aos pés do Senhor, liberto daquilo que estava tomando a vida dele. E eu creio nesse testemunho porque comigo foi assim. Meu esposo, eu costumo sempre dizer, meu esposo, ele dormiu, dormiu aí doido e acordou crente. E nunca mais ele olhou para trás. Nunca mais. Não vou dizer que a gente não tem vontade, não é vontade de abandonar tudo, mas às vezes a gente bate um certo desânimo porque somos carne. Mas desde o dia que ele falou assim para mim, eu vou aceitar Jesus. E eu não acreditei, é claro, mas mesmo assim eu fui com ele. E ele aceitou, ele fez a confissão, nunca mais ele bebeu, nunca mais ele usou droga, nunca mais, nunca mais. Até hoje, aqui firme e forte nas promessas do Senhor, porque nós temos promessas de Deus. Nós temos promessas, nós temos chamado, e nós estamos aqui firme, ainda que o vento venha, ainda que o vento bate, a gente balança para lá e para cá, mas a gente permanece firme, porque foi ele mesmo que um dia pregou aqui, se a gente olhar para o vento, a gente vai naufragar. Se a gente olhar para o vento, a gente não vai caminhar em direção a Jesus. Se a gente olhar para o vento, somente para o vento, se a gente focar no vento, a gente não prossegue para o alvo que é Cristo. A gente não prossegue. Josué, ele estava firme nessa promessa que Deus fez para eles. Ele estava firme naquilo, ele estava focado naquilo, e ele seguiu com aquilo. Ele foi adiante com a promessa que Deus fez, ele foi até o fim. Assim como Deus falou para ele, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou com você até o fim. Deus foi com ele porque ele fez por onde? Ele agiu para que Deus reagisse. Assim como foi também na vida de Ana. Ana também, ela clamava por um filho. Mas ela teve que agir para que Deus reagisse. Ela teve que rasgar o coração diante de Deus para que Deus concedesse a ela um filho. Mas primeiro ela passou um processo. Ela passou um processo e aí ela rasgou o coração diante de Deus e Deus concedeu para ela. Naamã, ele estava atrás de uma cura. A princípio, ele foi arrogante e falou, mas por que eu vou mergulhar nesse rio? Por que eu não posso mergulhar num rio mais limpinho? Por que não pode ser uma piscina limpinha, assim, bonitinha? Por que eu vou mergulhar aqui no Rio Jordão? Mas, de repente, ele parou e pensou, não, eu vou tentar, o que custa tentar? Ele agiu, ele deu 7 mergulhos para que Deus pudesse reagir e liberar a cura sobre a vida dele. A Bíblia ela nos mostra vários exemplos de ação e reação. Várias pessoas que clamaram a Deus, pediram a Deus e Deus reagiu. Então, se você está hoje, nesse momento, você está passando por uma prova, você está passando por uma dificuldade, só que você tem uma promessa, você tem um chamado, basta você clamar, basta você agir para que Deus reaja na sua vida. Às vezes vai demorar, mas a gente tem que aprender a esperar em Deus, a confiar em Deus. Quando Josué recebeu o chamado de Deus, só no deserto ele ficou 40 anos rodando, aprendendo com Moisés. Só no deserto foi 40 anos. Quando ele morreu, ele tinha 112 anos. Mas para ele assumir, eu creio que foi lá pelos 60, 70 anos dele, mais ou menos. Foi muito tempo que ele teve para aprender, para praticar, para observar o líder dele e depois fazer como o líder dele fazia e como Deus instruía que ele fizesse. E assim foi. Ele fez e Deus foi com ele. Na nossa vida é assim. Haja. Haja sempre. É igual eu já falei aqui. A vida com Deus ela é uma constante. Constante. São todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você se levanta, você renova a sua aliança com Deus, você pede perdão a Deus e você faz uma aliança com Ele. São todos os dias, porque as misericórdias dele, elas não se renovam também na nossa vida? Então, a gente tem que renovar nossa aliança com Ele todos os dias. São todos os dias, porque a gente tá suscetível a pecar, a fazer o que é errado, fazer aquilo que não agrada ao coração de Deus. E é por isso que todos os dias, ao nosso amanhecer, nós temos que ser gratos a Deus, renovar nossa aliança com Ele e falar, eu quero ir contigo até o fim, Senhor. Porque é só com Ele. Sem Ele, a gente não pode nada, a gente não é nada. O mundo aí fora engana a gente. A gente acha que a gente pode quando a gente está aí fora, a gente acha que a gente pode, que a gente que a gente faz, mas não é assim que funciona. Não é. Quando a gente começa a andar com Cristo, quando a gente começa verdadeiramente a entender quem Ele é, o que Ele é, a gente começa a entender e a perceber que sem Ele a gente não é nada.
Sem Ele a gente não pode nada. E com Ele a gente pode sim todas as coisas. A gente pode todas as coisas. Então, se hoje você está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma provação, se você está num momento de dúvida daquilo que Deus colocou na tua vida, do chamado que Deus fez na tua vida, haja, que Ele vai reagir. Converse com Ele, porque Ele vai te responder. Deus, Ele não deixa a gente sem resposta. Se você não ouvir a voz dEle nitidamente, assim, você e Ele ali, Ele vai usar alguém para falar com você. Ele não vai te deixar na dúvida. Ele vai te responder. Ele vai tirar toda a dúvida do seu coração. Basta você agir. Amém? Eu só vou até aqui, irmãos. Foi isso que Deus falou. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastora Marcela. Amém? Glória a Deus. Eles estão respondendo o chamado aí já, viu? Sexta-feira na Vila União, os dois estavam lá. Sábado a gente está fazendo uns cultos no Laí. Ele estava lá também, foi bênção. E ela pregando aqui, Deus acabou de me dar uma mensagem. Amém? Eu vou preparar na hora que Deus... E glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vou orar, dar a bênção apostólica, que as irmãs vão fazer um sorteio, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai,